Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje nós falaremos acerca da importância que o filósofo grego Aristóteles, natural de Estagira, teve na consolidação entre os gregos de uma concepção de terra enquanto circunferência. Ora, a imagem, a ideia de que a terra era uma circunferência, era uma ideia muito clara entre os gregos e Aristóteles desempenhou um papel fundamental para a sua consolidação. Nós falaremos acerca desta contribuição. Na verdade, apenas pontuaremos, até porque falarmos acerca do processo que levou Aristóteles a consolidar esta imagem da Terra, a Terra enquanto circunferência, exigiria de nós bastante tempo e bastante cuidado que nos falta neste momento. Portanto, nós apenas pontuaremos, lançaremos um ou outro fundamento que levou Aristóteles a conceber a Terra enquanto circunferência e o contexto no qual este modelo de mundo, este modelo geográfico se formou. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se é que não o fez ainda, partilhá-lo com outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento na área da filosofia, das artes e da ciência, áreas nas quais nós temos afinidade intelectual e também formação. Portanto, nos ajude a levar adiante as lições que aqui são apresentadas, são desenvolvidas, a fim de que nós tenhamos um grupo cada vez maior de pessoas que, como eu, se preocupam na divulgação do conhecimento e reconhece a sua importância, a fim de que nós possamos, a sua importância na ampliação da visão de mundo do indivíduo. Ora, já sabemos que desde os antigos gregos o medo, o obscurantismo são resultam da ignorância. Ora, uma vez expelida a ignorância, certamente teremos indivíduos que não temem, que são mais encorajados a serem e que constroem uma concepção de mundo mais esclarecida, mais racional, mais crítica. Ora, o conhecimento afugenta um medo, não um medo natural, mas um medo que intimida o indivíduo a crescer, a ser, a agir e, além do que, o conhecimento nos permite ter uma formação, uma concepção, um entendimento sobre o mundo mais amplo. Defenda, divulgue e cultive o conhecimento a fim de que nós possamos nos tornar indivíduos mais felizes, indivíduos humanamente mais desenvolvidos, maduros e que saibam se posicionar criticamente
e agir de igual modo, a fim de que o mundo se torne um espaço melhor. Nos ajude a divulgar este canal, que é um canal de divulgação de conhecimento. Bem, antes de falarmos da contribuição que Aristóteles legou à concepção de mundo enquanto uma grande circunferência, é importante dizermos que já entre os gregos antigos foi esboçada uma geometria que seria uma geometria não euclidiana. E que geometria seria esta? A geometria esférica. Ora, os gregos conceberam, os antigos gregos conceberam uma geometria contrária à geometria euclidiana, que foi consagrada como uma geometria esférica. Bem, a geometria euclidiana é uma geometria do plano. Não é uma geometria calcada, fundada na figura da circunferência. É uma geometria plana. Já entre os gregos, um outro modelo de geometria começou a ser esboçado. Entretanto, este modelo geométrico, esta geometria esférica, só será axiomaticamente sistematizada apenas no século XIX, quando vivemos o auge do surgimento das chamadas geometrias não euclidianas. Só no século XIX é que a geometria esférica será desenvolvida enquanto sistema axiomático. Houve todo um processo, um longo processo, a fim de que esta geometria, a geometria esférica, atingisse a sua formulação, seu desenvolvimento sistemático e axiomático pleno, o que ocorreu apenas no século XIX, que, repito, este século testemunha o advento das geometrias não euclidianas. E a geometria esférica é um modelo matemático que se confronta, que contrasta com o quinto postulado de Euclides, da geometria euclidiana. Ora, uma concepção de geometria calcada na circunferência vai na contramão, principalmente do quinto postulado de Euclides, que é considerado como o postulado das paralelas. Ora, este postulado encontrou muitas versões ao longo da história da matemática, e uma dessas versões, uma dessas reelaborações, desenvolvida no século XVIII, foi da autoria do pensador da matemática John Playfair, que definiu ou redefiniu o quinto postulado de Euclides a partir do seguinte axioma, né? A partir do seguinte axioma. Bem, um ponto externo a uma linha reta pressupõe uma reta paralela. Ora, John Playfair
e isto em 1795, vai reelaborar o quinto postulado de Euclides a partir deste axioma. Um ponto P externo a uma reta pressupõe a existência de uma reta paralela. Estava, portanto, definida em sua versão mais elaborada, definido em sua versão mais elaborada, o quinto postulado de Euclides, que na história da matemática ficou conhecido como o postulado das paralelas. Um século depois, já no 19, e portanto, no advento das geometrias não euclidianas, um outro intelectual da matemática, um outro pensador da matemática, Georg Riemann, alemão, vai desconstruir esta versão do quinto postulado de Euclides, tal qual concebida por John Playfair, demovendo da geometria essas retas paralelas, negando a sua existência, pensando o plano enquanto circunferência e cada linha, cada reta, como sendo uma manifestação máxima desta circunferência. Portanto, na contramão de John Playfair, Riemann vai pensar o plano como uma circunferência, ferindo frontalmente a geometria euclidiana. As retas, para Riemann, nada mais seria do que círculos máximos desta circunferência. E a geometria assume definitivamente a imagem de uma circunferência. Ora, somente no século XIX é que esta geometria esférica encontra o seu estado de plenitude racional, de plenitude formulativa, de plenitude conceitual e sistemática. Ora, mas este processo, mas este ponto final, esta elaboração definitiva, sistemática, axiomática e conceitual da geometria esférica só se deu no século XIX e após um longo processo este que não começou com os gregos, porque antes dos gregos, outros povos já haviam pensado numa geometria esférica. Entretanto, os gregos foram o povo mais apaixonado, o povo que mais se entregou com entusiasmo, afã, alegria, paixão a esta geometria esférica. Esta geometria esférica, era muito mais que a geometria euclidiana, aplicável a terrenos, a áreas como a navegação e a astronomia. Ora, os gregos foram, de alguma forma, seduzidos por este modelo geométrico, o modelo esférico, porque encontraram nesta geometria uma aplicabilidade no campo das navegações e no campo da astronomia superior
a geometria euclidiana. A geometria euclidiana era muito limitada quando aplicada às navegações e à astronomia. E era uma geometria que também não se aplicava à circunferência da Terra. Lembrando que no século II, um grego natural de Cirene, chamado Eratóstenes, será o primeiro intelectual a mensurar a circunferência da Terra. E ele se dá a esse trabalho genial e magnífico, porque já havia uma tradição consolidada entre os gregos de que a Terra era uma circunferência. E esta tradição foi plantada em linguagem científico-filosófico pelo grande Aristóteles, e isto entre os gregos. Por quê? Porque Aristóteles já havia concebido, já havia pavimentado a ideia de que a Terra era uma circunferência. Vejam, a Aristóteles nós devemos nós devemos consideráveis avanços no terreno das ciências, né? Aristóteles assentou que a Terra era uma circunferência. E a partir de quais fundamentos Aristóteles concebeu que a Terra era uma circunferência? Quais provas, quais evidências o grande pensador grego, o grande pensador de Estagira possuía para sustentar esta tese, este argumento? A observação, os sentidos, e os sentidos são, diferentemente de Platão, os sentidos são de uma importância relevante para a construção das ideias, para a construção do pensamento. Para Aristóteles, ele tinha os sentidos e sua intuição genial, e seu intelecto genial. Ora, Aristóteles observava barcos partindo do Mar Egeu, do Mediterrâneo, e constatava que à medida em que esse barco singrava as águas, rompendo o horizonte, se distanciando do porto do qual ele partira, o seu ponto ou seus pontos mais elevados iam se tornando os últimos a desaparecerem no horizonte. Ora, Aristóteles observava o barco e toda a sua altura. Ele via o barco singrar as águas e desaparecer paulatinamente no mar, no horizonte marítimo. E ele constatou que o último ponto a desaparecer no horizonte marítimo era o ponto mais alto do barco, portanto, a extremidade última da vela, o que levou Aristóteles a conceber a ideia de que o mar fazia uma curva descendente. Portanto, se o mar faz uma curva descendente, ora, a Terra é uma circunferência. Ora, Aristóteles chegou a esta intuição por meio da observação, e aqui nós já estamos diante de um terreno, de um discurso científico. Ora, essa paixão dos gregos por uma geometria esférica
Na contramão da geometria euclidiana, era a geometria que melhor se aplicava à compreensão do mundo, à compreensão da Terra. A Terra não é uma estrutura plana como pensava Euclides. A Terra é uma estrutura circunferencial. Ora, os gregos, movidos pela paixão de uma geometria esférica, vão mais longe. E Aristóteles tem aqui também um papel extremamente importante e concebe uma espécie de volta esférica. Ora, o universo realiza uma volta esférica. A Terra é o centro em torno do qual a Lua, o Sol e outros 5 planetas errantes orbitam. A Terra é o centro. E lembremos-nos, para Aristóteles, a Terra era o centro do universo. Aristóteles era adepto do chamado geocentrismo. E este modelo, esta forma de compreender a Terra enquanto centro do universo só será superada pelo heliocentrismo de vertente copernicana, mas isso apenas nos albores da modernidade. Até os albores da modernidade, século XV, século XVI, o modelo ainda adotado era o aristotélico ptolemaico geométrico, geocêntrico, melhor dizendo. Entretanto, esse modelo foi rompido e hoje nós sabemos que a Terra não é um ponto central na nossa galáxia. E pelo contrário, né, não existe sequer, não é possível sequer, como pensava Aristóteles, pensamento esse que já foi esperado pela ciência moderna, não há sequer um centro no universo, porque o universo, com o advento da astronomia, da física moderna, o universo deixou de ser um espaço fechado e se tornou um espaço aberto, infinito, onde não há mais um centro. Ora, Aristóteles ainda era adepto dessa concepção de universo enquanto um círculo fechado em si mesmo, tendo no seu centro a Terra. Em torno da Terra orbitavam os 5 planetas errantes, além do Sol e da Lua. E esta volta celeste parte desta concepção geométrico-aristotélica de que a Terra é uma circunferência. Vejam, o círculo para os gregos era um modelo de perfeição. O próprio Platão defendia o círculo como uma forma de perfeição. Por quê? Porque o círculo, ou a circunferência, é a forma da cabeça. E é na cabeça que estão as ideias, o pensamento, o entendimento, a razão. Ora, a cabeça do indivíduo, a cabeça do ser humano, está disposta numa forma circunferencial, e dela provém aquilo que torna o indivíduo ser mais perfeito da natureza do universo, seu pensamento, as suas ideias. A Terra, que também é um aspecto dessa perfeição da natureza, é uma circunferência, e Aristóteles a demonstrou recorrendo à observação, recorrendo à sua intuição intelectual, à sua sensibilidade, à sua paciência, o seu labor em ver os barcos singrando no Egeu ou no Mediterrâneo e percebendo que o ponto mais alto era o último ponto a desaparecer no horizonte
marítimo. Era o último ponto a desaparecer nas águas, o que o levou a entender que as águas faziam uma curva na descendente. E esta concepção da Terra enquanto circunferência, Aristóteles concebeu, Aristóteles desenvolveu, intuiu, tendo apenas os sentidos e o intelecto. Ora, hoje, no século XXI, o homem se dispõe, o homem possui outros tantos recursos. Satélites capazes de fotografar a Terra, sondas espaciais e até mesmo ônibus espaciais, foguetes que alavancam o homem para além dessa nossa atmosfera e que lhes proporcionam a visão circunferencial deste planeta maravilhoso chamado Terra. Portanto, é inimaginável que, mediante tantos recursos, nós neguemos, como fazem os terraplanistas, nós neguemos esta realidade científica, este fato científico que já fora consolidado no Ocidente desde o quarto século antes de Cristo, por meio de um Aristóteles, por meio, mais tarde, de um Eratóstenes. Ora, acho que nós devemos olhar para um Aristóteles ou para um Eratóstenes e de forma um tanto quanto constrangida nos retratarmos diante deles por conta de que com todos os recursos que nós temos e que eles não tinham, ainda produzimos figuras labruscas e toscas que negam a circunferência, a esfericidade da Terra. De fato, nós, no século XXI, quando olhamos para estes homens, esses pensadores, um Aristóteles e um Eratóstenes, e nos damos conta da quantidade de pessoas adeptas do chamado terraplanismo, sentimos diante deles um certo constrangimento, uma certa vergonha. É lamentável, mas cada um adere à loucura que bem entender. Um grande abraço e até a próxima.